E quando eu falo do pastor, eu também estou falando do professor, estou falando dos amigos, eu estou falando do líder, porque a gente precisa, dentro desse processo de aprendizado do aluno, a gente precisa trazer metodologias ativas, como os projetos da igreja, como debates e discussões, como, além do ambiente inclusivo, o espaço acessível. E antes de falar de formação de professores, a gente precisa também trabalhar com esses jovens, e já trabalho aqui numa forma de sugestão, com mentores, né? Os jovens e os adolescentes, eles precisam de um programa de mentoria, que é implementar programas onde esses jovens e adolescentes, com essas dificuldades, com a questão de diagnóstico, elas possam ser acompanhadas por pessoas, acompanhadas por líderes, acompanhadas por mentores que ofereçam apoio e orientação. Até porque nem todo mundo, como eu disse para você, nem todo mundo da igreja vai estar num ambiente preparado para lidar com essas pessoas. Mas se esses jovens, se esses adolescentes tiverem mentores, se esses jovens e adolescentes tiverem pessoas engajadas junto a eles, quando eles sofrerem o preconceito, quando eles sofrerem alguma situação relacionada ao diagnóstico, relacionado à questão da deficiência, os próprios mentores vão trabalhar no coração deles, vão trabalhar no ensino com eles, ao ponto deles saberem relevar aquela situação. Hoje você vê que já tem humoristas que têm deficiências que brincam com a própria deficiência. Hoje você já vê pessoas que já levam isso de uma forma... Mas isso precisou ser trabalhado, isso precisou de uma orientação, isso precisou de algumas situações. Vou te contar aqui uma história que pode parecer assustador para você, mas para o meu filho e para os amigos dele, que tem o mesmo diagnóstico, não. Certa vez a gente levou como associação eles para assistir o clássico Rei aqui no Ceará, que é Ceará e Fortaleza. E a gente levou pessoas com o diagnóstico dele para assistir juntos, numa torcida mista, onde estava a torcida Ceará e Fortaleza, e eles participando. Enquanto eu estava me reunindo com as pessoas do projeto para trabalhar a questão da merenda, de engajar eles num local acessível para eles assistirem, eles estavam conversando entre eles. E a conversa, pasmem vocês, a conversa entre eles que eu ouvi e as pessoas ouvirem, se assustaram, era justamente assim: quem de nós, e isso eles falando num tom humorado, eles chegaram um para o outro assim: ei, quem é que de nós vai morrer primeiro? Quem vai ser o primeiro a morrer aqui? Isso eles falando num tom humorado, isso eles brincando entre eles, que para nós é assustador, mas para eles é um tom humorado. E eu digo isso por quê? Porque quando a gente trabalha, quando a gente se reúne junto, quando a gente está envolvidos com as pessoas com diagnóstico, todas elas se sentem como eram para se sentir em qualquer ambiente. Elas se sentem dentro, inclusas, ao ponto de brincarem, ao ponto de fazer as mesmas coisas. E é onde elas se sentem satisfeitas. E isso eu digo que elas eram para se sentir em qualquer ambiente, em qualquer lugar, principalmente na igreja, principalmente na escola bíblica, porque esse é o lugar que Deus nos ensina e trabalha para que a gente seja melhor. Então, é necessário desenvolver na escola bíblica um programa de mentoria, um programa de pessoas, professores, homens, mulheres, jovens, capacitados, que sejam trabalhados, que tenham disposição de estar ajudando e mentoreando essas crianças e esses jovens com alguma deficiência física. Isso é fantástico se isso acontecer. E como falei em mentoria, é necessário que a igreja também trabalhe com eles a formação desses professores. Amados, olha, você vai me perdoar. A gente investe em todas as áreas da nossa vida. A gente investe no trabalho para ser promovido. Inclusive, eu estou fazendo um curso agora para ser promovido no meu trabalho. Mas a gente investe na carreira, a gente investe na nossa casa, investe no nosso carro, investe em diversas áreas. Mas quando se trata do reino de Deus, são poucas as pessoas que investem pesado no reino de Deus. Onde vai investir num curso, onde vai investir numa capacitação, onde vai investir em livros, onde vai investir num curso. Porque a gente tem a ideia de que na igreja tudo tem que ser de graça. Eu não estou aqui falando que a igreja não possa promover. Que bênção que aqui nós estamos fazendo um congresso, está realizando um congresso que é gratuito. Mas, se você tem a possibilidade, pastor de igreja, líder de ministério, de escola bíblica, se tem a possibilidade de investir em alguém, se você tem a possibilidade de investir em você mesmo, invista, porque é para o reino. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, diz justamente isso. Não existe nenhum trabalho em vão no Senhor. Nós precisamos aprender a investir no reino. E quando você investe no reino, investe em pessoas, pode ter certeza que Deus vai te recompensar de uma forma que você nem imagina. Então, há uma necessidade de capacitação de professores, há uma necessidade de capacitação de líderes, há uma necessidade de capacitação
de pessoas envolvidas nesse ministério. Porque quanto mais pessoas capacitadas, melhor nós vamos incluir, melhor nós vamos fazer com que as pessoas participem, com que as pessoas se envolvam, com que as pessoas sejam aceitas.